Lisa, russo e ucraniano são a mesma língua? Se eu aprender russo, vou entender ucraniano? É tipo português com espanhol? Ou ucraniano é tipo um dialeto de russo? Recebo muito esse tipo de perguntas e como eu não falo ucraniano, mas eu tenho minha percepção e meu conhecimento linguístico, eu vou usar mais dados concretos para comentar sobre o assunto, mas eu garanto que vou tirar suas dúvidas a respeito. Vamos lá! Привет, друзья! Meu nome é Lisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. Neste canal eu falo com vocês sobre a cultura russa e o idioma russo. E hoje vamos falar quão diferentes as línguas russa e ucraniana são. Antes, como sempre, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no meu canal para não perder os próximos vídeos. E se você curtir este, me deixar um like. Também você pode me agradecer pelo trabalho que eu faço, me incentivar para eu continuar clicando no botão valeu que fica no painel do like. Antes de começar, eu vou fazer um comentário curtinho. Eu, como linguista, como uma pessoa que ama idiomas, eu gostaria que as línguas fossem fora da política, mas infelizmente elas não são. E muitas vezes, pelo contrário, se tornam motivos e ferramentas de brigas. Como vocês imaginam, me conhecendo, quero me abster disso, então hoje eu vou falar só sobre as línguas. Como se elas vivessem fora da realidade que muitas vezes não nos agrada. Como já falei, eu nunca estudei ucraniano, não falo, mas sendo russa, eu interagi um pouco, né? Eu escutei algumas músicas, às vezes passavam alguns programas na TV. Então, eu escutava, quer dizer, já escutei. E vou falar a verdade, eu entendia pouquíssimo, muito pouco. A minha mãe, por algum motivo, não sei, talvez porque ela tenha sido criada na União Soviética e teve mais convivência, ela entendia bem mais, e eu não. Quando comecei a ensinar russo, muitas vezes, principalmente no Brasil, me faziam essa pergunta, ou às vezes me mandava algum perfil, falava, Lisa, explica se a pessoa está falando russo, ucraniano, etc. E eu tive que pesquisar, tive que ir atrás. Óbvio, quando eu escuto, eu reconheço, né? Mas para poder fazer essa análise, eu tive que me informar melhor. Primeiramente, existem métodos quantitativos linguísticos de compararem línguas, por exemplo, na quantidade de vocabulário que elas têm semelhante. E por esse parâmetro, o russo e o ucraniano têm 70% de semelhança. Então, 70% de semelhança no vocabulário. E nem sempre as palavras são idênticas, mas as palavras são reconhecíveis, né? Tem uma origem parecida. E o que é 70%? Um exemplo que vocês entenderiam melhor. É como se fosse a semelhança do português e francês. E daí as pessoas me falam, mas francês é muito diferente de português. Pois é, gente. Mas se você fizer, sei lá, uns 3 mesinhos de aula de francês, mesmo sem aprender a falar muito, você vai reconhecer muito mais fácil as coisas em francês, porque tem 70% da semelhança, quando você aprender a reconhecer essas semelhanças. Então, para um nativo despreparado de russo, que não teve nenhuma experiência ou muita interação, não é trivial entender o ucraniano. Eu, pessoalmente, curto algumas músicas em ucraniano e, às vezes, eu tento reconhecer as palavras, falo, eu acho que eu sei sobre o que é. Só que não consigo fazer sentido da coisa inteira, daí eu vou na internet, procuro a letra, dou uma lida e continuo sem fazer muito sentido, mas há a ilusão de que eu estou entendendo. Daí eu procuro uma tradução das músicas que bombam, às vezes é fácil encontrar, e eu descubro que eu entendi muita coisa errada. Uma amiga ucraniana falou que ela consegue entender polonês, tcheco, bielorrusso, e eu consigo entender muito pouco dessas línguas. Então, ucraniano, talvez com bielorrusso, é como se fosse português e espanhol. Eles são mais parecidos entre eles do que o ucraniano com o russo.
Vamos ver mais alguns aspectos. A língua ucraniana usa também o alfabeto cirílico, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, tem essa letra I que não existe no alfabeto russo, que para nós é a letra do latim. 2. Os ucranianos têm 2 tipos de G. Um é G normal, se não me engano, corrija se eu estiver errada. E o segundo R. É algo entre G e R. Inclusive, esse tipo de som é o som que mais entregam o falante nativo de ucraniano. Muitas pessoas não pronunciam assim, mas as pessoas ucranianas mais simples, principalmente, muitas vezes falando russo, falam R. Ao invés de falar "я говорю", eu falo em russo, eles falariam "я говорю". 3, tem diferença na pronúncia dos sons tipo I e E. Não vou saber dizer qual é a diferença. 4, o ucraniano não tem sinal duro no alfabeto, inclusive palataliza muito mais os sons, por isso que a língua ucraniana soa muito mais suave do que a língua russa. Outra coisa é o ucraniano não reduz O. Quem está estudando russo agora fala O. Eu não conheço muitas palavras ucranianas, mas, por exemplo, o que eu estou falando quando eu falo da redução? Na palavra хорошо em russo, que é bem, em ucraniano seria хорошо. Não sei nem se existe essa palavra em ucraniano, tá, gente? Só estou falando da redução. Então, quando O é átono, os ucranianos vão pronunciá-lo como O, mesmo sendo átono em russo como A. Então, se você está escutando alguma língua eslava com muitos O, você escuta que a pessoa sempre fala O, saiba que isso não é russo, porque em russo O é só um O que é átono, né? Então não vai ter mais de um O por palavra, vai ter mais sons de A, I, mas poucos sons de E O. Na verdade, essa qualidade fonética acontece também entre os falantes do russo do sul da Rússia, principalmente na zona rural. Em termos de gramática, os conceitos gramaticais são muito parecidos. Então, estudar uma segunda língua eslava se torna muito mais fácil. Aliás, o ucraniano tem um caso a mais, que é o vocativo. Se não me engano, ele existe em latim também. Em russo, ele existe só nos textos religiosos e algumas formas arcaicas. Então, tem 7 casos. E em russo tem 6. E também, gramaticalmente falando, eu acredito que tem mais um aspecto diferente do verbal no futuro, né? Em russo tem 2 aspectos, no futuro e no passado, e em ucraniano tem 3 aspectos no futuro. Não sei nem como funciona isso. Por que muita gente acha que é a mesma língua? Pelo seguinte, quase todos os ucranianos falam russo. Quase porque talvez numas vilas minúsculas não seja o caso. Em algumas regiões se fala mais, em algumas regiões se fala menos. E tem ucranianos que só falam russo e entendem ucraniano. Eu conheci várias pessoas assim, principalmente na parte oriental do país. E na parte ocidental é o contrário. As pessoas falam muito menos russo, mas falam. Por exemplo, quando eu morei nos Estados Unidos, eu tive uma amiga que falava russo comigo, mas preferia escrever em inglês, porque ela não tinha hábito de escrever em russo. Então, eu acredito que a visão errada vem disso. Muitas bandas ucranianas cantavam em russo, muitos programas passavam em russo, e por isso as pessoas que não entendem a diferença entre os idiomas achavam que era tipo um dialeto, um sotaque de russo. E não é o caso. E agora vocês sabem. Eu vou deixar algumas recomendações musicais para vocês compararem a sonoridade. Reparem no som O. E aí, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e ligar o sininho para não perder os próximos vídeos. E também deixar um like se você aprendeu uma coisa nova. Muito obrigada. Spasiba. Пока-пока.